Oi, sétimo ano, tia Larissa aqui, e hoje a gente vai revisar um pouco do conteúdo de ciências, tá? Relacionado ao primeiro e ao segundo capítulo do livro. Então, espero que vocês estejam se cuidando e ficando em casa, viu? Vamos lá. Seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características, como ser constituído de células, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos do meio, se reproduzir e evoluir. Então, para ser considerado um ser vivo, ele precisa apresentar essas 5 características. De acordo com o número de células, os seres vivos podem ser divididos em unicelulares, que são os que apresentam uma única célula, como as bactérias, e pluricelulares, que são aqueles que apresentam várias células, como os demais seres vivos, como a gente. Então, a célula, como é que ela se organiza? Então, organização celular dos seres vivos. Como é que se organiza a célula? Ela é dividida em membrana plasmática, núcleo e citoplasma. A membrana plasmática é a barreira que limita a célula e dá a sua forma, um envoltório fino, permeável e elástico, por onde entram e saem substâncias que ela troca com o meio com outras células. Já o núcleo é o centro de comando da célula. Dele partem ordens de serviço que organizam a célula e definem sua função. Nele também está guardado os cromossomos, que contêm o nosso material genético, o DNA. O citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. É constituído por um líquido viscoso e semitransparente chamado citossol ou hialoplasma. No citoplasma é onde estão as organelas. Então, a gente vai falar um pouquinho das organelas agora. Elas são estruturas que executam as ordens do núcleo. Então, o núcleo envia as ordens e elas fazem. Então, nossa primeira organela vai ser a mitocôndria. E a função dela é a respiração celular. O lisossomo, a digestão intracelular, ribossomo, a síntese proteica e o cloroplástico, a fotossíntese. Então, o cloroplasto ele só vai aparecer em células vegetais, não nas nossas células, porque a gente não faz fotossíntese, né? Então, vamos dar continuidade e desenho procarióticas e eucarióticas. A principal característica das células procarióticas é a ausência de membrana nuclear, é a ausência de núcleo. O material genético fica simplesmente solto no citoplasma, como vocês podem observar na imagem abaixo. Já as células eucariontes, as células eucarióticas, apresentam carioteca, que é o núcleo. Apresentam citoplasma rico em estruturas membranosas, grande número de organelas e um alto metabolismo, porque quanto mais organelas uma célula apresenta, mais alto é o seu metabolismo. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de organização dos seres vivos e o ciclo da vida. Então, o estudo da vida na biologia é realizado a partir de vários níveis que são interrelacionados entre si. Então, a gente começa do micro e vai para o macro, começando com o nosso átomo, que se liga e formam moléculas, que se ligam e formam organelas, que vão se juntando e formam células, que vão se unindo, formam tecidos, órgãos e assim vão desenvolvendo todo um sistema. Todo um organismo que forma um ser vivo, esse ser vivo interage com outro ser vivo, formando populações, formando comunidades, formando todo um ecossistema até chegar na biosfera. Então, partindo do micro para o macro. São esses os níveis de organização dos nossos seres vivos. Então, falando um pouco agora do ciclo da vida, a gente já sabe qual é ele, né? Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Como a gente pode observar aí na imagem, né? Tanto a menina quanto o menino, eles nasceram, foram crescendo, se formaram, trabalharam, se casaram, se reproduziram, foram ficando velhinhos e depois, posteriormente, devem ter morrido. Então, a gente falou que quanto mais organelas, mais alto é o metabolismo. E o que é metabolismo? Metabolismo é o nome dado ao conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo, cuja finalidade é garantir a sobrevivência do organismo. Esse metabolismo ele é dividido em anabolismo e catabolismo. O anabolismo é o processo de síntese de proteínas, enzimas e hormônios. Síntese quer dizer produzir. Então,
o anabolismo ele vai produzir proteínas, enzimas e hormônios no nosso corpo. O catabolismo é o processo de quebra de substâncias orgânicas para obtenção de energia. A gente só consegue viver se a gente tiver energia, se a gente se alimentar. Então, no catabolismo vai ter a quebra da glicose para produzir energia para o nosso corpo. Vamos continuar falando agora da reprodução dos seres vivos. A reprodução dos seres vivos pode ser sexuada ou assexuada. Sexuada quando ocorre troca de gametas, uma mistura de material genético, e há uma alta probabilidade de adaptação. Já na reprodução assexuada, ocorre sem gametas, não há mistura de material genético e as probabilidades de adaptação são escassas, porque ela não troca material genético, o material genético continua sendo o mesmo. Vamos lá? Então, a gente já falou um pouco sobre os seres vivos e agora a gente vai falar sobre o surgimento da vida, que é do nosso capítulo 2. Então, existem algumas teorias sobre o surgimento da vida, começando pelo criacionismo, que explica que Deus criou tudo e todas as coisas, e partindo também para o Big Bang, que foi uma grande explosão que aconteceu no universo e deu origem à Terra e ao Sistema Solar. Nós temos essas duas principais teorias. Mas também a gente tem a teoria da panspermia cósmica, por exemplo, que diz que a vida se originou fora da Terra e chegou ao nosso planeta sob a forma de esporos, trazidos por meteoritos vindo do espaço, que teriam se desenvolvido nas condições favoráveis na Terra. Temos a geração espontânea, que fala que os seres vivos surgem a partir de matéria inanimada, simplesmente do nada, e a biogênese, que fala que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo já pré-existente. Entenderam? Então, já falamos sobre as teorias do surgimento da vida e agora a gente vai falar sobre a Terra primitiva, que foi o período em que as condições terrestres elas não eram favoráveis à vida. Ela é o ponto mais próximo da origem do nosso planeta. Nesse período, eu lembro que eu falei para vocês que a Terra ela era constituída de alguns gases, como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, e apresentava uma temperatura muito elevada. E por isso, a água ela nunca permanecia em estado líquido. Sempre que ela tentava se condensar, ela evaporava, porque a temperatura era muito alta. Então, agora a gente vai falar de outras teorias para o surgimento da vida. Essas são muito mais relacionadas à biogênese, que fala o quê? Que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Começando pelo experimento de Handy, que ele pegou 2 frascos e nesses 2 frascos ele colocou pedaços de carne. E um dos frascos ele fechou e o outro ele deixou aberto e deixou lá no cantinho. Né? Algum tempo depois, ele observou que no frasco que estava aberto surgiram moscas e algumas larvas micro-organismos. Já no vasinho que estava fechado, não surgiu nenhum tipo de vida ou micro-organismo. Então, o que ele observou aí? Que a vida ela não surgia do nada, ela vinha de fora do vaso. Então, a teoria da biogênese ela ficou um pouco mais forte nesse experimento de Handy. Vamos falar agora dos experimentos de Needham e Spallanzani. Os dois eles fizeram experimentos um pouco parecidos, sabe? Eles pegaram um caldo nutritivo e aqueceram, eliminando toda a forma de vida que existia dentro do frasco. Então, o que cada um fez? Primeiro, Needham, ele vedou o recipiente apenas com cortiça, que é só um pano, e deixou lá. Com o tempo, ele percebeu que surgiu vida. Então, ele foi lá e disse, não, a biogênese é a teoria. A vida, ela surge do nada. Tá entendendo? Já Spallanzani, ele foi lá, fez o mesmo processo, aqueceu o caldo nutritivo, só que ele vedou o recipiente aquecendo o vidro. Então, ele vedou muito bem o recipiente dele. E o que aconteceu? Não surgiu vida. Ele chegou e falou bem assim, Needham devia ter vedado melhor o seu frasco. Por isso surgiu vida no dele, porque ele deixou condições propícias a micro-organismos e moscas entrarem dentro do frasco, e ele não. Então, aí a gente vê um pouco mais como é que eu posso dizer? Da ascensão da teoria da biogênese e da queda da teoria da abiogênese. Sempre lembrando que o azinho na frente é negação.
E agora a gente vai falar do experimento de Pasteur, que foi o que encerrou totalmente essa discussão. O experimento de Pasteur, também conhecido como experimento do frasco de pescoço de cisne. Nesse experimento, ele adicionou um caldo nutritivo a um balão de vidro com gargalo alongado e curvado, criado por ele mesmo. Em seguida, ele deu início ao aquecimento, até que o caldo estivesse esterilizado. Após o aquecimento, confirmou que o caldo continuava livre de micróbios e concluiu que as impurezas que existiam no ar ficavam retidas nas moléculas de água, que se acumulavam na curvatura do frasco, em virtude de condensação. Com a comprovação de que não surgiu vida a partir de matéria bruta, que era o nosso caldo nutritivo, mas o princípio ativo, que era o oxigênio, Pasteur quebrou o vidro e mostrou que após o contato do caldo com o ar atmosférico não purificado, era possível perceber a presença de micróbios que já estavam presentes no ar. Então, ele fez um experimento muito parecido com os outros dois cientistas que a gente falou anteriormente, só que ele fez em uma vidraria nova que ele mesmo criou. Ele aqueceu esse caldo nutritivo, ele observou e retirou toda a matéria orgânica, todos os micróbios que tinham dentro desse caldo nutritivo, que ficaram condensados na parte alongada do frasco, e aí em seguida ele percebeu que não surgiu vida, e depois ele simplesmente quebrou o frasco, e aí quando ele quebrou o frasco ele pôde observar que foi surgindo vida, mas que o quê? Através do contato que essa caldo nutritivo teve com o ar que já tinha vários micro-organismos presentes nele. Então, gente, por hoje é só, o conteúdo é esse, se encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no grupo do WhatsApp, me chamar que eu vou estar respondendo para vocês. Beijos!